Paz seja convosco, irmãos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui gravando uma palavra para alimentar o nosso coração. E em tudo que nós estamos vendo, assistindo, no mundo inteiro, a preocupação, as ansiedades das pessoas, aonde elas não estão sabendo lidar com aquilo que está acontecendo, E creio que está se cumprindo o que a palavra de Deus fala nas suas profecias quanto à volta de Jesus. Então, algo que produz em nós para chegarmos até ao Senhor através de Jesus Cristo é algo que o Senhor pede para todos os seres humanos, que é arrependimento quanto à sua maneira de viver. Então eu queria falar um pouco hoje para nós meditarmos sobre o arrependimento que produz em nós salvação. E o texto que nós estamos nos baseando é 2 Coríntios, capítulo 7, versos 10. Assim está escrito: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, é isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. O Senhor Jesus, Ele veio para que nós pudéssemos entender a vontade de Deus, o amor de Deus, e através dele produzisse em nós um arrependimento da nossa condição de pecador, dos nossos pecados, para que nós pudéssemos voltar a ter a presença de Deus, que pudéssemos entrar na presença de Deus também. Só que este arrependimento implica na vida do ser humano uma mudança de mente e o afastamento do pecado e um retorno sincero e definitivo para com Deus. Então, o alvo do arrependimento das nossas vidas é a salvação, como nós acabamos de ler através da palavra de Deus. Então, Deus, Ele quer que nós tenhamos este arrependimento. Então, Ele envia seu Filho Jesus para que Cristo pudesse anunciar o Pai, o amor do Pai para conosco e produzir em nós, então, um arrependimento da nossa condição. Então, Jesus começa o seu ministério enfatizando o arrependimento, chamando a todos ao arrependimento. Em Mateus capítulo 7, capítulo 4, versos 17, está escrito assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, ali começa todo o trabalho do Senhor em anunciar que Ele veio pessoalmente trazer a nós a condição de arrependimento pela verdade da palavra que iria começar a ser anunciada em toda a terra. E chegou até nós essa verdade. E chegou até nós a palavra da vida, a palavra do arrependimento através de Jesus Cristo. Então, quando nós temos este arrependimento, nós voltamos então para Deus. E o arrependimento, ele nos faz com que nós venhamos deixar de cometer aquilo que é um agravo, aquilo que é algo ruim, aquilo que nos afasta de Deus. E o remorso não. O remorso, você comete algo, tem um sentimento que não foi muito bom, só que no decorrer do tempo você volta a cometer aquilo. Mas o arrependimento não. O arrependimento, ele
corta os laços definitivamente do erro, do engano e do pecado que outrora nós cometíamos e não voltamos mais a cometer. Então, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, então Deus exige de nós algumas atitudes que são pós-arrependimento. Então Deus deixa bem claro que Ele quer que cada pessoa faça a respeito do arrependimento. Em Mateus 3,8 diz assim: produzi, pois, frutos de arrependimento. Então, Deus espera que nós agora venhamos ter uma outra conduta moral de vida. E as nossas ações sejam dignas do arrependimento. Então, o que nós fazíamos, que era vergonhoso tanto para a nossa vida como pessoa, quanto para a família, para a sociedade, para Deus, temos que deixar de fazer e começar agora a produzir uma nova maneira de viver, né? A palavra aqui fala frutos dignos de arrependimento. Então, as nossas atitudes vai mostrar que nós nos arrependemos e não vamos mais voltar a cometer aquilo que era uma grava, aquilo que era um pecado que entristecia o coração de Deus. Então, Deus quer que cada um que aceite Cristo como Senhor e Salvador produza uma nova maneira de viver. E essa nova vida, ela só pode ser adquirida através da presença do Espírito Santo em nós. Então, Mateus 3,8 diz: produzir frutos dignos do arrependimento. Atos 20:21 diz assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão, isto é, o arrependimento, a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que agora começar a testificar da nossa fé em Jesus Cristo, do amor de Deus para conosco. Nós temos que, além de produzir uma nova maneira de viver, nós temos que agora conduzir outras pessoas, testificar às outras pessoas sobre Jesus Cristo, sobre a reconciliação que Ele produziu em nós através da sua morte para com Deus. Então, há uma mudança que Deus espera através do arrependimento em nossas vidas. Atos 26:20 diz assim: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, a terceira coisa que Deus quer é que agora as nossas ações demonstrem que nós temos um testemunho diferente do que nós vivíamos antigamente. Então, as nossas obras vão mostrar que nós tivemos um verdadeiro arrependimento, que deixamos a velha criatura, que deixamos o velho homem, que morremos para as coisas do passado e passamos a ter agora uma vida digna, uma vida verdadeira, aonde as nossas obras, os nossos feitos são dignas do arrependimento. Então veja que arrependimento não é simplesmente você chorar diante do pastor ou diante da igreja, levantar a mão e aceitar Jesus. Ali é o princípio de uma tomada de decisão para um arrependimento que vai durar para a vida inteira. Arrepender-se é não voltar à condição do engano e do erro e persistir agora na vontade de Deus. Então nós temos que ter frutos, nós temos que testificar e nós temos que produzir obras que são dignas do arrependimento. Assim olharão para nós e verão não mais nós, mas verão Cristo habitando em nós. Verão as obras de Cristo sendo feitas através de nós. Verão a unção do Espírito Santo atuando através das nossas vidas em favor das outras vidas. Então Deus, na sua misericórdia, Ele nos produziu
através de Cristo, o arrependimento para a salvação. Então Deus é misericordioso em nos dar o arrependimento. Veja o que está escrito em Atos, capítulo 11, versos 18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Depois vocês leiam o capítulo 11 de Atos, onde você vai ver o testemunho ali da visão que o servo de Deus teve sobre o que era puro e o que era impuro. E aqui Deus está dizendo, ele está dizendo que Deus deu arrependimento até aos gentios, até aqueles que eram desconsiderados, aqueles que eram chamados de pecadores, e assim Deus promoveu o arrependimento para que demonstrar que ele não faz acepção de pessoas, mas que ele ama toda a humanidade e que ele está disposto a perdoar os nossos pecados. E através do arrependimento, ele promover em nossa vida algo que é de suma importância para nós, que é a reconciliação consigo mesmo. A palavra de Deus fala que o pecado nos torna inimigos de Deus, nos afasta da presença de Deus. Mas o Senhor, ele promoveu através de Cristo a nossa reconciliação com Deus. Então Romanos, capítulo 5, versos 10, diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aleluia. Então veja que quando nós nos arrependemos, há uma reconciliação da nossa vida com o Pai através de Jesus Cristo. E Deus então tira de nós a palavra de inimigos ou a condição de inimigos. E Jesus diz, já não chamamos nem mais de servos, mas de amigos de Deus. Aleluia. Então isso mostra o favor de Deus, o amor de Deus para com nós, através de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,19 diz assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Que coisa maravilhosa! Então eu e você, que abrimos os nossos olhos, que fomos alcançados por essa misericórdia, que chegamos ao arrependimento, chegamos ao conhecimento da verdade, temos que permanecer na presença do Senhor. E agora, através de toda a obra que o Senhor tem feito em nós, nós temos a mesma condição de ir e anunciar o Evangelho para que outras pessoas também alcancem o arrependimento, alcance salvação, para que o Espírito toque nessas vidas e sejam salvas em nome de Jesus. Então Deus, Ele está chamando a humanidade ao arrependimento. Ainda hoje, esta é a palavra que Jesus está anunciando a toda a criatura. Arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aleluia. Então o arrependimento promove em nós a reconciliação por meio de Jesus Cristo. Assim promovendo uma mudança em nós de atitude, aceitando a salvação, tendo seus pecados perdoados e se tornando filho de Deus. Não há como entrar nos céus se não houver em nós um verdadeiro arrependimento das coisas que nos afastava de Deus. E assim o Senhor nos purifica pelo seu sangue de todos os nossos pecados, nos torna limpo, nos torna agora agradáveis ao Pai, vem fazer morada em nós, está conosco todos os dias, nos ajudando a vencer todas as armas do inimigo que se levanta contra a nossa vida. Por mais que o mundo produza tristeza, ela não traz salvação. Muito pelo contrário, a tristeza do mundo gera dor, gera sofrimento,
gera desesperança, gera angústia e pode gerar até a morte. E que nós estamos olhando este mundo e vendo tantas situações difíceis de serem vividas. Mas o Senhor está dizendo, arrependa-se, há uma vida além da terra esperando por nós e Ele está de braços abertos esperando por mim e por você. E o que Ele pede não é sacrifício, o que Ele pede é arrependimento de todo o pecado. Através de Jesus Cristo, nós somos lavados pelo seu sangue, reconciliados com o Pai, tornamo-nos filhos de Deus vivo e assim alcançamos a salvação. Romanos 5,11 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Então, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há mais como inimigo fazer voltar atrás, a não ser que a pessoa assim o deseje. Mas diz a palavra de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então daqui para frente, meu irmão, as coisas vão ficar mais estreitas, vão ficar mais complicadas, vão ficar mais difíceis, mas nós que alcançamos a reconciliação, permanecemos fiéis, permanecemos firmes e cumprindo o nosso papel de servos do Deus vivo, anunciando em todo o tempo que há um Deus que nos ama e que está batendo a porta para que haja um arrependimento sincero, para que Ele possa produzir salvação na vida de todos os que o buscarem. Espero que você continue dentro desse processo de arrependimento a cada dia, se limpando a cada dia, se permitindo ser tocado pelo Espírito Santo, se permitindo ser transformado à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Medite um pouco sobre isso. Veja onde há coisas que não produzem ainda fruto, testemunho e obras. E comece a orar ao Senhor para que Ele mude por completo a sua vida em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe, que você tenha uma vida abundante, uma vida de contentamento e de alegria e que você possa, pela presença do Espírito na sua vida, conduzir outros ao arrependimento para alcançarem também a salvação em nome de Jesus. Fiquem na paz, Deus os abençoe.